Olá meninas, tudo bom? Boa tarde, aqui é a professora Luciana, mostrando para vocês a nossa aula 5 de conservação de alimentos, que é a segunda aula no nosso programa de educação domiciliar. Espero que vocês estejam gostando e mais uma vez, qualquer dúvida, estou à disposição no fórum para a gente conversar, vocês postarem algum material extra para a gente estar ampliando o conhecimento a respeito desse último tópico de conservação de alimentos pelo frio. Aqui a gente vai finalizar falando sobre liofilização, que como a gente abaixa a temperatura, a gente coloca esse processo de conservação como frio. Alguns autores colocam ele como redução de atividade de água, uma vez que a gente tira a água aqui nesse processo. Mas isso não importa, o importante é que a gente está conhecendo o método, tá? E aí, vamos ler aqui. Você, como futuro engenheiro de alimentos, foi convidado a solucionar um problema. Vocês precisam fornecer um alimento seguro e nutritivo a esses profissionais. Nós temos aqui astronautas, pessoal do exército, alpinistas, mas eles não querem barrinha de cereal. Eles querem refeições completas: arroz, feijão, purê de batata, carne, suco, fruta. E aí? Eles vão pegar esse alimento e vão andar dias sem geladeira, sem frio, sem calor, ou seja, não vai ter geladeira, não vai ter como cozinhar este alimento. Como que a gente faz? Que tipo de processo eu vou ter que fazer para fornecer um alimento seguro para esses profissionais? Outra coisa, o que a comida dessas pessoas tem em comum? Dá uma olhada. Eles vão andar por muitos quilômetros. Essa comida tem que ser leve, essa comida tem que ser saudável, essa comida tem que ser nutritiva e gostosa, lógico, né? E aí entra o processo que a gente vai falar hoje, que é liofilização. Aqui estão alguns exemplos de alimentos liofilizados, da forma como eles são transportados para esse tipo de profissionais. Lógico que existem diferentes embalagens, né? Então aqui nós temos pera, suco de laranja, café não, desculpa, chocolate, sanduíches, cubos de morango, sanduíche de queijo, bolo de fruta, entre outros alimentos. Ou seja, são alimentos normais que a gente consumiria em casa. Vocês podem ver aqui pela régua que são extremamente pequenas as embalagens e como eu já antecipei, não possui água, esses alimentos são extremamente leves, certo? O nome desse processo é liofilização, também chamado de freezing drying. Também é chamado como criodesidratação. Então, como eu disse, a gente perde água, por isso que a gente desidrata. E desidrata utilizando frio. Aqui está um tópico, presta atenção, que é onde vai ajudar vocês a fazerem atividade. Então, ele é um método de conservação ou por desidratação ou por aplicação de frio. Porque aplica os dois. Por isso que tem autor que coloca ele na turma dos desidratados, outro nas conservados pelo frio. Então, a gente vai fazer uma desidratação por sublimação. Ai, meu Deus, esqueci o que é esse negócio. Sublimação. A água no estado sólido vai passar diretamente para o estado gasoso. Ele não passa pelo líquido. É a famosa naftalina, que a gente coloca nas bolinhas de naftalina no guarda-roupa para matar barata. E ela é sólida e de repente ela some, né? Ela evapora. Então é exatamente isso que vai acontecer. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse meu alimento, vou congelar este meu alimento, uma vez que eu preciso de congelar este meu alimento. A partir do meu processo de abaixar a temperatura até o ponto de congelamento, eu vou aplicar vácuo, fazendo com que essa água seja retirada por vácuo. Alguma hora eu falei que eu apliquei calor, coloquei no forno para secar, que eu aqueci? Sempre estou falando de frio, certo? Tanto que aqui entra uma diferença de liofilização e desidratação. A liofilização
eu abaixo a temperatura e mantenho todas as características nutricionais. Eu abaixo a temperatura e aplico vácuo, né? Já na desidratação, eu coloco, por exemplo, no forno, ele vai perder água, mas eu também vou perder várias propriedades nutricionais, vitaminas desses alimentos. Como que vai funcionar então mais uma vez? Então, meus alimentos frescos, quando a gente fala frescos, são alimentos in natura, mas eles todos vão ser congelados, certo? Então, eu posso, fresco significa o alimento cru, ou eu pego meu alimento cozido e vou congelar, certo? E vou colocar numa câmara de frio, uma câmara de vácuo. Eu vou perder cerca de 98% de água evaporando a temperaturas até menos 30 graus. Os alimentos liofilizados são ensacados em uma embalagem de forma que evite a entrada de oxigênio e umidade, para garantir a frescura até ser aberto. Quando acrescentamos água quente, a comida fresca se recupera no estado original, sabor, aroma, textura e aparência. Então, eu vou pegar esse meu pó, né? Esse meu alimento em pó, que ele vai estar extremamente seco, apenas com aqui uns 2% de água. Eu vou adicionar água, teoricamente água quente, de acordo com o fornecedor, né, daquele produto, e ele vai ser formado novamente. Eu não concordo que a gente vai recuperar a textura original e a aparência original, mas sabor e aroma e as vitaminas, minerais, todos são recuperados, uma vez que a gente não aplicou calor. Mas em questão de textura, muitas vezes pode ficar, para alguns alimentos, pode ficar um pouco alterado da mesma forma que a sua aparência. Mas quando a gente pensa lá naqueles profissionais que precisam mais de alimentos saudáveis, nutritivos, a gente é uma solução absurdamente perfeita para eles, certo? As vantagens da liofilização, então, pouquíssimas alterações no valor nutricional, uma vez que a gente fala aquecimento suave, uma vez que o equipamento pode aquecer, mas não que seja aplicado calor nele, certo? Vantagem que a gente adiciona água e esse alimento está pronto para consumo. A vida de prateleira é extremamente alta, uma vez que a gente está sem água, né? Não necessita de refrigeração e baixo peso, volume baixíssimos, certo? Algumas desvantagens, implicações econômicas, uma vez que o equipamento ainda é caro, mas comparando aí há uns 6, 7 anos atrás, quando começou a surgir no mercado aqui no Brasil esses alimentos liofilizados, com pouquíssima variedade, hoje a gente vê que o custo é mais baixo, mas a velocidade do processo ainda é muito baixa. Ainda a gente não tem 100% de disponibilidade, como eu disse, é um processo lento aqui, e degradações oxidativas. Eu quero que vocês me expliquem, utilizando esse gráfico aqui, que a gente já falou dele na primeira aula, por que o processo de liofilização, seja de freeze drying, tem esse processo, esse problema de degradações oxidativas, tá? Essa vai ser a primeira pergunta. A segunda pergunta eu quero que vocês me expliquem aqui. Focando um pouco nesse slide de liofilização e desidratação, existem um processo chamado, esse de liofilização é o freeze drying, ou seja, a gente congela e seca. Existe um outro processo chamado spray drying. O nome, fica tranquilos, o nome vai estar lá no último slide para vocês verificarem. Eu quero que vocês me expliquem a diferença. Quais são as implicações para o alimento? Qual é a diferença desses dois processos? Tá? Então, quero a explicação disso aqui. Só para vocês terem noção, quando a gente pega 32 quilos, por exemplo, de banana, após o processo de liofilização, eu tenho 1 quilo de banana. É uma coisa absurdamente... O peso é absurdamente menor. 10 quilos de cebola, 1 quilo de água, tudo vai depender da quantidade de água que tinha aqui inicial, certo? Aqui está um processo de liofilização, um liofilizador, desculpa. Você vai colocar os alimentos, esse aqui é um exemplo, né? Você vai colocar os alimentos em bandejas, aqui está parecendo que são bananas fatiadas. Eles vão ser congelados, fecha, e a gente tem uma câmara de vácuo aqui
aonde vai secar, vai perder água, né? Aqui, ao invés de ter esse espaço extremamente grande, quando eu tenho amostras extremamente pequenas, a gente coloca aqui nesses balões. Eles vão ser, a gente já coloca a amostra congelada aqui, e aqui é uma bomba de vácuo, né? Então vai ter o processo de secagem. A liofilização é utilizada em diversos produtos, como abacaxi, maracujá, então diversas frutas, legumes, milhos, alho, cebola, leite, ovo, carne, sim, a gente consegue secar extremamente tudo, né? Bem legal. Dê uma olhada, leite em pó, então a gente tem o leite à gema, a gente tem a clara e tem o leite integral. O açaí, olha como fica seco, gente, é uma coisa maravilhosa, tá? A cenoura, ela aqui, ela está congelada, pronta para o processo de liofilização. As frutas aqui estão secas, né, prontas também. Aqui elas não estão liofilizadas, tá? Quando liofiliza, a gente tem esse material aqui, tá bom? Ou se ela sai assim, na hora que a gente encosta nela, ela quebra completamente e vira um pozinho, tá? Então ela pode ser seca aqui dessa forma, fazendo com que aqui a quantidade de sólidos dela é muito grande, então ela tem o formato de batata ainda. Mas pode acontecer das frutas da gente encostar e ela esfarelar. Ou quando a quantidade de açúcar é mais baixa, ela consegue, desculpa, mais alta, ela consegue ficar assim no seu formato original, tá? Então, aqui algumas variedades de alimentos em casas de atleta, essa foto foi tirada. O que eu fiz aqui? Eu eu pedi para essa empresa, Leo Foods, algumas amostras para poder fazer aqui no laboratório do Nutrivag. Isso para uma turma que eu trabalhei essa disciplina. Então, a gente tinha estrogonofe e salada de frutas, certo? Então, a gente fez literalmente como ele mandava. Se mandava esquentar por tantos minutos a água, a gente fez literalmente igual. Então, a gente tem o arroz, o próprio estrogonofe, a carne a gente não consegue ver, né, porque é bem pequenininho aqui, e um purê de batata, certo? Aqui a gente misturou o arroz com o estrogonofe, no caso a carne, dá para ver um pedacinho de carne aqui, deixou hidratando tal, olha como que fica o processo final. Então a gente pode ver a questão de textura que não houve problema, que o purê de batata é exatamente assim. A gente achou o purê de o estrogonofe um pouco líquido, mas a gente usou exatamente a quantidade de água falada pelo fornecedor, tá? E o arroz também continuou com a textura, não é um arroz maravilhoso, mas, gente, imagina um astronauta X dias sem comer e ter uma refeição dessa, certo? A salada de frutas, por conta que eu falei para vocês que a textura e a aparência não fica tão perfeita, olha como que ficou após o momento que a gente adicionou água. Sinceramente, olha o morango e a banana, a textura deles não ficou muito bom. Eu não sei se eles utilizaram frutas muito maduras, né? Que pode ter ocasionado essa textura não muito bonita, aparentemente. É engraçado, eu coloquei essa foto aqui para ver a cara das meninas que estavam comendo. Mas estava feia, mas era uma comida saborosa, temperada como qualquer outra, certo? Pessoal, eu vou passar para vocês, tem um vídeo sobre o ovo liofilizado, e eu estou tentando anexar aqui um outro vídeo. Além disso, vai ter atividade que vai estar bem explicadinha para vocês postarem até a próxima segunda-feira, no horário da aula até às 18, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no fórum. Um abraço.